Olá, irmão e irmã. Hoje vamos falar sobre Ruth, Samuel, Saul e Davi. Vamos ver, por favor, primeiro essa informação. Eu sou o Zezinho e a informação é sobre o novo nome do meu canal. Agora é O Brasil de Deus. Ele define o nosso trabalho de evangelização com o tema Como conhecer o projeto de Deus para o Brasil e o mundo. Ficou bem mais fácil para serem assinantes. Eu agradeço de coração os que já são e os visualizadores, mas preciso de mais para que ele possa crescer. Por gentileza, inscrevam-se. Muito obrigado e que Deus os abençoe grandemente. Sobre Ruth, eu quero fazer uma pequena referência a Ruth, porque dela descende Davi, a Virgem Maria, São José e o próprio Jesus enquanto homem, pois eles são da linhagem de Davi, sendo uma mulher muito pobre, porém de uma humildade extrema e grande fé em Deus, ficou viúva muito nova e passou por muitos sofrimentos sem abandonar a sua fé e ficou cuidando da sua sogra até Deus agraciá-la com um novo casamento com um homem de grandes posses, também temente a Deus. Que esse comportamento dela sirva de lição para você que tem a sua sogra ainda viva e precisa de cuidado, viu? Veja no livro de Ruth, capítulo de 1 a 4. Sobre Samuel, destacamos o seu trabalho junto ao rei Saul. Ele é filho de uma mulher por nome Ana, que era estéril e vivia no templo pedindo a Deus um filho. Ela até foi confundida com uma bêbada pelo sacerdote Eli, porque ficava lá no templo todos os dias movendo os lábios sem emitir nenhum som. Na sua oração, ela pedia a Deus um filho, se o tivesse, o consagraria ao templo e assim fez. Quando Samuel nasceu, ela consagrou-o ao templo e o mesmo ficou morando ali, junto ao sacerdote Eli. Foi ele que ungiu Saul como rei e logo mais adiante Davi. O seu chamamento por Deus para ser profeta se deu quando ainda jovem. Naquela época, os profetas eram conhecidos como videntes. Ele ouvia a voz de Deus e pensava que era o sacerdote Eli que o chamava. Isso aconteceu por 4 vezes até que o sacerdote Eli mandou que ele dissesse assim: Fala, Senhor, que o teu servo escuta. E assim ele fez. Então Deus pronunciou uma sentença contra o sacerdote Eli por causa dos seus filhos que pecava contra Deus. E ele não os corrigia, deixando Samuel incumbido de transmitir isso ao sacerdote. Que isso sirva de lição para os pais que não corrigem os seus filhos e assim eles pecam contra Deus. Se esse pai é você, toma consciência disso, tá bom? E você também, mãe,
Faça como Ana, consagre os seus filhos a Deus, viu? Veja no primeiro livro de Samuel, capítulo de 1 a 4. Sobre Saul, destacamos as suas lutas com os filisteus, que pareciam com aquele capim-praga que temos aqui no nosso quintal. A gente arranca ele, no outro dia está nascendo novamente. Assim eram os filisteus. Eles estavam enraizados em todos os lugares. Sansão matou-os naquele dia, mas eles apareceram outra vez e continuaram fazendo estragos na vida dos israelitas. Saul foi um rei escolhido por Deus, mas foi expulso por ele do seu reinado, porque fora infiel às suas ordens, e depois morto pelos filisteus pelo mesmo motivo. Da mesma forma, nós precisamos permanecer fiéis a Deus para não acontecer o mesmo conosco. Veja também no primeiro livro de Samuel, capítulo de 9 a 31, sobre o rei Davi. Davi era um adolescente que vivia nos pastos cuidando de ovelhas, e Deus o chamou através de Samuel. Ele foi escolhido numa família de 7 irmãos. Ele é o 8º filho de Isaí, neto de Ruth. Portanto, Davi é bisneto de Ruth. Por ordem de Deus, ele foi ungido rei por Saul. Antes de ele reinar, ficou servindo Saul, inclusive tocando harpa para espantar os maus espíritos que apossavam de Saul, quando Deus o rejeitou como rei. Davi foi muito perseguido pelo rei Saul por inveja, mas tinha um bom coração. Tanto é assim que não quis matá-lo na oportunidade que teve. Quando o rei Saul morreu, ele tomou posse como rei, mas isso veremos no segundo livro de Samuel e próximo vídeo. Antes, vejamos os feitos de Davi. O principal foi quando ele matou o gigante Golias apenas com uma pedrinha que foi alojada na sua fronte através de uma funda. Todos os grandes guerreiros temiam Golias. Até o próprio Saul tinha medo dele. Davi, com o poder dado por Deus, acabou com ele e também com muitos filisteus. Vejam uma vez mais no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 36, e no capítulo 16 a 17. No próximo vídeo, continuaremos com a história de Davi, no segundo livro de Samuel. Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.